Na arena brutal da vida, onde sonhos são testados e destinos são forjados, há uma força que separa aqueles que caem e desistem daqueles que se levantam e conquistam. A resiliência absoluta. Ser imparável não é uma questão de sorte, talento ou circunstâncias favoráveis. É uma escolha, uma fórmula, um compromisso inquebrantável de enfrentar tempestades, silenciar dúvidas e transformar adversidades em degraus para a grandeza. Resiliência absoluta é a chama que não se apaga, a ponte que não desaba, o rugido que ecoa mesmo no silêncio da derrota. É a capacidade de olhar para o abismo e dizer: você não me define. Quando você abraça essa fórmula, o mundo não é apenas um campo de batalha. É um território que você domina, uma tela onde você pinta sua obra-prima. Seja imparável. Desperte a resiliência absoluta dentro de você e faça do impossível sua história. Imagine-se em um campo devastado, o céu cinzento carregado de nuvens que prometem mais tormentas. Ao seu redor, destroços, sonhos desfeitos, planos frustrados, promessas quebradas. O vento carrega os sussurros da desistência. É tarde demais. Você tentou e falhou. Aceite o que é. Mas no centro do seu peito uma faísca pulsa, uma voz que não se cala. Eu não terminei. Essa faísca é a resiliência absoluta, o núcleo de aço que o impede de se curvar. Ela não nega a dor, ela a usa. Não ignora o fracasso, ela o transforma. Ser imparável é acender essa faísca até que ela se torne um incêndio. É reconstruir sobre os destroços. É marchar em direção ao horizonte mesmo quando o chão treme. A fórmula da resiliência absoluta é sua arma, sua bússola, seu caminho para a vitória. Napoleon Hill, o sábio que destilou os segredos dos maiores conquistadores, sabia que a resiliência era o coração de qualquer triunfo. Ele estudou titãs como Andrew Carnegie, que transformou a pobreza em um império de aço. Thomas Edison, que enfrentou milhares de fracassos para iluminar o mundo. E Harriet Tubman, que desafiou a escravidão para guiar outros à liberdade. Esses gigantes não eram imunes às adversidades. Eles eram imparáveis por causa delas. Eles não tinham privilégios extraordinários ou caminhos fáceis. O que os distinguia era a resiliência absoluta, a capacidade de cair, aprender, levantar e continuar, com uma determinação que desafiava o impossível. Hill chamou isso de o princípio da persistência. A força que transforma sonhos em realidades, não por magia, mas por um compromisso inabalável. Hoje, você tem esse mesmo poder, ser imparável, com a resiliência que molda qualquer destino. Pense em Thomas Edison, cujos dias eram uma batalha contra a escuridão literal e figurada. Cada experimento que falhava era um convite à desistência, um golpe que poderia ter quebrado qualquer um. Mas Edison era imparável. Ele não via fracassos, via lições. Cada filamento queimado era um passo. Cada tentativa era uma prova de sua resiliência. Sua mente era uma fortaleza. Sua determinação era um martelo que moldava o futuro. Com essa resiliência absoluta, ele não apenas criou a lâmpada elétrica, ele mudou a trajetória da humanidade. Essa é a promessa de ser imparável. Sua resiliência não apenas eleva sua vida, ela deixa um legado que ressoa por gerações. Agora, olhe para sua própria jornada. Quantas vezes você caiu? Quantas vezes a vida o testou, o desafiou, o empurrou para o chão? A resiliência absoluta não é a ausência de quedas, é a recusa de permanecer no chão. Você não é definido pelos golpes que recebe, mas pela forma como responde. A dúvida pode sussurrar, o medo pode rugir, mas dentro de você há uma força que não se curva. Ser imparável é escolher essa força. É decidir que cada obstáculo é uma oportunidade, cada derrota é um professor. A fórmula da resiliência absoluta está ao seu alcance. Uma combinação de clareza, crença, disciplina, ação, aprendizado, adaptabilidade, persistência e gratidão. Abrace-a e nada poderá detê-lo. A resiliência absoluta começa com clareza.
Sem um propósito claro, sua energia se dissipa, e os golpes da vida parecem aleatórios, esmagadores. Clareza é saber exatamente por que você luta, o que você quer alcançar, o impacto que deseja deixar. Não é um desejo vago como quero ser bem-sucedido ou quero ser feliz. É uma visão tão precisa que você pode senti-la. Um negócio que transforma vidas. Uma saúde que irradia vitalidade. Um legado que inspira gerações. Clareza é a bússola que mantém você no caminho, mesmo quando a tempestade obscurece o horizonte. Pense em Walt Disney, cuja resiliência era guiada por uma visão cristalina. Criar a Disneyland, um lugar onde a imaginação reinava. Quando os bancos rejeitaram seus planos, quando os críticos zombaram, ele não vacilou, porque sabia exatamente o que queria. Cada não que recebia era apenas um obstáculo temporário, porque sua clareza era inabalável. Hoje, pergunte a si mesmo: por que eu sou resiliente? O que estou construindo? Feche os olhos, visualize sua visão. Escreva-a com detalhes que a tornem tangível. Uma mente clara é uma mente que transforma golpes em degraus, porque você sabe para onde está subindo. Clareza precisa de crença para se sustentar. Crença é o fogo que mantém sua resiliência acesa. A convicção de que sua visão é possível, de que você é capaz de superar qualquer obstáculo. Sem crença, a adversidade se torna uma dúvida avassaladora. Com crença, ela se torna um desafio a ser dominado. Crença não é uma esperança frágil, é uma certeza que ressoa aos golpes, uma força que diz: eu vou conseguir, não importa o que. Considere Harriet Tubman, cuja resiliência era movida por uma crença inquebrável na liberdade. Cada passo era arriscado, cada noite sem lua era um teste de sua fé. Mas ela acreditava na visão, acreditava em si mesma, acreditava que poderia guiar outros. Sua crença transformava o medo em coragem, o risco em propósito. Sua crença deve ser assim, um fogo que não se apaga, mesmo na escuridão mais profunda. Acredite que você é forte o suficiente, que sua visão é real, que o mundo está esperando por sua vitória. Repita isso, sinta-o, viva-o. A resiliência é testada por vozes externas, pessoas que dizem: desista, é impossível. Você não é suficiente. Essas vozes não são suas. São projeções dos limites alheios. Proteger sua mente é essencial para manter a crença viva. Afaste-se de conversas tóxicas que minam sua energia. Desligue as distrações que desviam seu foco. Cerque-se de histórias, ideias, pessoas que reforçam sua visão de ser imparável. Napoleon Hill falava do poder do mastermind, um grupo de mentes alinhadas que elevam umas às outras. Mesmo que seu mastermind seja um livro, um discurso inspirador ou sua própria determinação, construa um escudo ao redor da sua crença. Pense em J.K. Rowling, que protegia sua mente enquanto escrevia Harry Potter, dizendo não às vozes que a desencorajavam. Hoje, escolha uma fonte de inspiração, um livro, uma história, uma frase, e deixe-a ser sua armadura. Sua mente é seu santuário. Guarde-a com ferocidade. Disciplina é o que sustenta a resiliência absoluta. É a prática diária de escolher ações que te aproximem da sua visão, mesmo quando a dor é grande, quando a motivação vacila, quando o cansaço pesa. Disciplina é dizer não às tentações, do conforto, às distrações do momento, às escolhas que te puxam do caminho. É a capacidade de construir dia após dia, mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. Disciplina não é o sobre ser perfeito, é sobre ser consistente. Pense em Andrew Carnegie, cuja resiliência era sustentada por uma disciplina de ferro. Ele não apenas sonhava com a riqueza, ele agia, aprendia, trabalhava, persistia, mesmo quando o caminho era hostil. Cada dia era uma escolha de continuar. Cada esforço era uma vitória sobre a adversidade. Sua disciplina deve ser assim, um compromisso de agir, mesmo quando a vida é dura. Comece hoje. Escolha uma ação.
Estudar uma habilidade, planejar um passo, dizer não a uma distração e execute-a. Faça disso um hábito. A disciplina é a estrutura que transforma sua resiliência em realidade. A ação é o momento em que a resiliência se torna visível. Você pode ter clareza, crença e disciplina, mas sem ação, sua visão permanece um sonho. Ação é o que faz você atravessar o campo de batalha, o projeto que você inicia, o risco que você corre, o passo que você dá. Ser resiliente é não apenas sobreviver aos golpes, mas usá-los como impulso para avançar. Ação é a prova de que você é imparável. Pense em Elon Musk, cuja resiliência se manifesta em ações ousadas. Quando a Tesla enfrentava falhas, quando a SpaceX explodia foguetes, ele não parava. Ele agia, testava, ajustou, construiu. Cada ação era uma demonstração de sua resiliência, um passo em direção à sua visão. Sua ação deve ser assim, corajosa, intencional, um reflexo da sua recusa em ser derrotado. Hoje, dê um passo. Faça algo que aproxime você do seu objetivo. A ação é o que transforma a resiliência em resultados. A resiliência absoluta é amplificada pelo aprendizado. Cada obstáculo, cada erro, cada sucesso é uma lição que fortalece sua capacidade de ser imparável. Aprendizado é o que transforma a adversidade em sabedoria, o fracasso em combustível. Leia vorazmente livros que mostram como outros superaram desafios. Pergunte com curiosidade. Busque mentores, mesmo que sejam figuras do passado. Thomas Edison aprendeu com cada tentativa, que falhava. Ele não via derrotas, via conhecimento. Sua resiliência era alimentada por uma mente que nunca parava de crescer. Napoleon Hill entrevistou gigantes porque sabia que o aprendizado é o que sustenta a resiliência. Hoje, escolha aprender algo novo. Uma habilidade, uma estratégia, uma história de superação. O aprendizado é o que transforma sua resiliência em uma força cada vez mais poderosa. A vida é imprevisível. Planos falham, circunstâncias mudam, portas se fecham. A resiliência absoluta exige adaptabilidade, a capacidade de ajustar o curso sem perder a visão. Adaptabilidade é encontrar novos caminhos quando o antigo desmorona. É transformar obstáculos em oportunidades. Pense em Steve Jobs, cuja resiliência o levou a se adaptar após ser demitido da Apple. Ele criou a Pixar, aprendeu com novos desafios e voltou para revolucionar a tecnologia. Sua adaptabilidade deve ser assim, flexível, mas firme. Quando a vida mudar, encontre uma nova rota, mas nunca abandone seu destino. Persistência é o coração da resiliência absoluta. É a recusa de desistir, mesmo quando a vitória parece distante, mesmo quando os golpes são incessantes. Persistência é a voz que diz, mais uma vez, após cada queda. Considere Nelson Mandela, cuja resiliência o sustentou por 27 anos de prisão. Ele lia, refletia, resistia, porque nunca perdeu de vista sua visão de liberdade. Sua persistência deve ser assim, uma determinação de continuar, não importa o que aconteça. Quando duvidar, volte à sua visão. Quando cair, levante-se. A persistência é o que faz você imparável. Gratidão é o que ilumina sua resiliência. É a capacidade de olhar para sua jornada, com suas cicatrizes e vitórias, e sentir apreço. Gratidão não é ignorar a dor. É reconhecer a força que ela despertou em você. Napoleon Hill acreditava que a gratidão alinha sua mente com a abundância, atraindo mais do que você deseja. Faça da gratidão uma prática diária, um momento para agradecer pelo que você tem, pelo que está construindo, pela resiliência, que o torna imparável. Uma mente grata é uma mente forte, pronta para enfrentar qualquer batalha. Enquanto estas palavras ecoam em você, saiba que ser imparável está ao seu alcance. A fórmula da resiliência absoluta é sua. Clareza para guiar, crença para impulsionar, proteção para fortalecer, disciplina para sustentar, ação para construir,
aprendizado para crescer, adaptabilidade para navegar, persistência para vencer, gratidão para iluminar. Você não é uma vítima das circunstâncias, é um guerreiro do destino. Sua vida não é definida pelos golpes que recebe, mas pela forma como você responde. Seja imparável. Desperte a resiliência absoluta. Comece agora. Levante-se e mostre ao mundo do que você é capaz.